Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra do coração do Senhor. Há muito tempo Deus tem colocado essa palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos para edificação. Amém? O tema da mensagem de hoje é acerca do pecado. Amém? Um tema polêmico, né, meus irmãos? E o quanto as igrejas têm pecado, quanto os irmãos têm pecado, quanto os olhos têm se fechado para esse detalhe importante. E Jesus pede que a gente abra os olhos quanto ao pecado, para a gente não cair em tentação, né? Como diz a oração do Pai Nosso, né? Então a gente tem que vigiar sempre. A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje está lá no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 13, amém? E diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Amém? Aqui a gente aprende uma coisa. Meus irmãos, primeiro, para a gente entender porque nós pecamos, nós precisamos entender o que é o pecado. Amém? E um dos sinônimos do pecado é ter consciência do erro e praticar. Outros sinônimos de pecado são tudo aquilo que transgride a vontade de Deus e tudo aquilo que vai contra a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui a gente tem uma exortação acerca do pecado e o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Em que consiste o pecado? O pecado consiste de 3 fases muito simples. São 3 fases do pecado. A primeira fase do pecado é a tentação. Quando algo que dentro do seu coração você tem como uma fraqueza, e você sabe que aquilo te afasta de Deus, você é tentado na sua mente, você é tentado no seu corpo, você é tentado no seu trabalho, você é tentado na rua, onde quer que você passa, até mesmo dentro da sua casa você é tentado. Pois o inimigo está ao seu redor, ao seu derredor, olhando para você dia e noite, noite e dia, o tempo todo, e ele conhece a sua vida, o seu modo de proceder, ele conhece as suas vontades, ele conhece as suas falhas e ele também conhece as suas qualidades, amém? Então o nosso inimigo que está ao nosso derredor está nos observando, como a palavra do Senhor diz, como um leão bradando para tentar nos atingir, e ele não nos alcança porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos protegendo, amém? Mas o pecado, o primeiro estágio dele é a tentação. O inimigo vem até você com uma seta, ele te apresenta uma coisa e tenta te convencer de que aquilo é correto, porque o diabo tem pecado desde o começo, né? Como diz a palavra de Deus. E aquele que pratica o pecado é do diabo. Então, meus irmãos, que a gente tem que vigiar muito sobre isso, para eliminar completamente a ação do pecado logo no primeiro estágio, quando a tentação vem até nós. Pois nós seremos tentados dia após dia, nós seremos tentados a todo momento, mas Jesus pede para que a gente vigie para não cair em tentação. Amém? Então, quando Satanás vem até nós com as suas setas, vem com as suas tentações, a gente, se sente tentado a fazer aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus. Qual que é o segundo estágio do pecado? O que o inimigo tenta fazer então? Você já foi tentado, você já foi provocado a fazer algo que Deus não agrada, que não é da vontade do nosso Senhor Deus. Então o inimigo vai te induzir para você ir para o segundo estágio do pecado, que é a consumação. Aí você saiu da tentação e você consuma aquele pecado. Você faz aquilo que você não queria fazer, né? Você faz aquilo que você foi induzido e tentado a fazer, então você concretiza aquele pecado, você consuma aquele pecado. Irmão, o pior problema do pecado é que muitas das vezes ele não nos causa dor alguma. O pecado, ele não dói para nós, nós cometemos às vezes até sem ver. Já ouviu a pessoa chegar para perto de você e falar: cara, a hora que eu vi, eu já fiz? Isso é muito comum, porque pecar
é uma coisa, está se tornando uma coisa comum no meio do povo de Deus. Uma coisa que é muito séria, né? Pois a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, o salário do pecado é a morte. E muitas das vezes nós não temos atentado à importância do pecado. E nós pecamos muitas das vezes sem entender, sem ter a consciência daquilo que o pecado traz para a nossa vida. Pois a Bíblia fala que os nossos pecados têm feito separação entre nós e o Senhor. Aquilo que te separa do seu Deus é o pecado. Então você foi tentado, aí você consuma o pecado, às vezes por fraqueza, às vezes por não estar revestido espiritualmente, às vezes por não ter buscado de Deus um conhecimento, ou às vezes por simplesmente estar revoltado, não está ligando com mais nada, você não se importa, e aí você simplesmente consuma aquele pecado. Meu irmão, então a segunda fase do pecado já está aí, já foi realizado, você já pecou, você já levou aquilo para outro extremo. Aí você vai cair na terceira e que, na minha opinião, é a que realmente dói. Porque até o momento que você está sendo tentado, até o momento que você está cometendo pecado, está tudo bem, você não sente dor por aquilo. Mas o terceiro estágio do pecado é o mais doloroso, porque é onde você vai ser cobrado. O terceiro pecado, o terceiro estágio do pecado é a acusação. Aí é onde a coisa fica grave. O inimigo vai olhar para você, vai olhar sua fraqueza, vai olhar onde ele te usou, vai olhar aquele pecado que você cometeu, vai olhar que ele te induziu e você realizou a vontade dele. Meu irmão, não se engana. O inimigo veio, senão para roubar, matar e destruir. Ele não veio com outro propósito. Ele veio para tentar te separar de Deus, pois ele sabe que você é a imagem e semelhança de Cristo e convém você andar pelo caráter de Cristo. Então ele te leva ao pecado, porque ele sabe que o seu pecado vai fazer separação entre você e Deus. E a única maneira de você se separar de Deus é mediante o pecado. Pois se você aceitou Jesus e com a sua boca você confessou, você tem o poder de ser chamado filho de Deus. Você é uma nova criatura, você foi transformado. E você tem ali na palma das mãos de Deus o seu nome escrito. Amém? Então o inimigo vai tentar te fazer pecar de qualquer forma, pois ele sabe que é isso que vai te separar de Deus. E uma pessoa que se santifica, uma pessoa que prospera em conhecimento, uma pessoa que busca de Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que clama, uma pessoa que jejua, é uma pessoa forte, é uma grande ameaça para o inimigo, é uma grande ameaça para Satanás. Então ele vai tentar te fazer pecar, meu irmão. E quando você for tentado, quando você consumar o pecado, aí vem a acusação. E a acusação vem de quem? A acusação vem do inimigo, aquele que te fez pecar, aquele que vai te julgar, aquele que vai apontar o dedo, que vai dizer o quanto você foi fraco, que vai te colocar para baixo, que vai te deixar uma pessoa opressa, é aquele que vai te desmoralizar, porque o inimigo faz isso, irmão. Ele coloca o pecado doce na sua mente, começa com seus olhos, e aquilo é doce para você até você consumar, e você consuma de bom grado, mas depois você se sente mal, porque o acusador veio para te acusar. Meus irmãos, que isso fique gravado no seu coração, amém? Porque a palavra de Deus é séria. A gente pensa que é Deus que está fazendo, mas muitas das vezes não é Deus que está fazendo. Olha o versículo 14 dizendo: cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E no versículo 13, no versículo anterior, diz que Deus não é tentado pelo pecado e não tenta ninguém, não é tentado pelo mal e também não tenta ninguém. Então a gente não pode culpar a Deus pelas nossas más atitudes, pois o inimigo nos induz a isso. O que convém é que nós fortalecemos a nossa vida dia após dia, em oração, em súplica, em jejum, em clamor, fazer o que o livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo 6 diz: entra para o teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Deus que está em secreto. Meu irmão, se você tem um problema, vai para os joelhos. Se você tem um pecado que você não consegue se libertar, saiba que Cristo pode te libertar. Basta que você se achegue a Ele, pois Ele diz: aquele que se achegar em mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Irmão, então tenha viva dentro de você a esperança, a promessa da esperança. Amém, meus irmãos? E faça como a palavra do Senhor diz: não erreis, amados irmãos, não erreis.
Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então Deus é o mesmo. Se você se achegar a Ele, se você buscar a Ele, se você clamar a Ele, se você se arrepender dos seus pecados, Ele te perdoa. E não importa o quão grave tenha sido o seu pecado, meu irmão. Não deixe o inimigo tentar te convencer também, porque você errou, você não pode se aproximar de Deus. Não, Deus tem perdão para te dar. Basta que você peça perdão e seja genuíno. Você tente não cometer aquele pecado de novo. Você lute com todas as suas forças para não ceder à tentação de novo. Pegue esse conhecimento que você teve hoje e aplica para a sua vida. Se liberta do pecado, meu irmão. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai pecar, porque a palavra do Senhor é clara: todos erraram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Então, diante dos olhos do Senhor, nós somos todos iguais. Porque o diabo pecou e tem convencido pessoas a pecar dia após dia. Mas para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras do diabo. Então, meu irmão, você saiba você que você tem um auxílio muito grande. Você tem dos altos céus alguém que pode te socorrer no momento do seu pecado, no momento da sua angústia. E não deixe o inimigo com a sua acusação te colocar para baixo e tentar te convencer de que só porque você pecou, você não é ninguém mais para Deus. Não, mas confesse o seu pecado diante do Senhor. Arrependa-se do seu pecado, se entregue a Ele, entregue a Deus o seu pecado, entregue a sua causa, confesse que você é falho naquilo e Deus vai te recompensar. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e que essa palavra fique na tábua do teu coração, para o nome do Senhor Jesus Cristo.